Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo. Estou aqui hoje num cenário um pouquinho diferente. Queria pedir desculpas se o áudio ficar um pouquinho mais baixo. Provavelmente não vai ficar, então peço levanta mais volume do que de costume. Mas eu tô tentando fazer o possível para que a qualidade fique boa o suficiente e que vocês possam acompanhar a análise de hoje sem maiores problemas, tá? Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre Fórmula 1. A gente teve nesse último final de semana o Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, corrida tradicionalíssima da Fórmula 1, num circuito ainda mais tradicional, né? Um, uma das grandes marcas da Fórmula 1, o circuito de Spa-Francorchamps. E um final de semana que começou de uma maneira bem ruim, né? A gente teve no sábado, finalzinho da manhã, logo depois do treino de classificação da Fórmula 1, a realização da primeira corrida da Fórmula 2, a Fórmula 2 que tem uma corrida no sábado, que é a corrida mais longa, e uma corrida mais curta no domingo, antes da corrida da Fórmula 1, né? E na realização dessa prova, logo na segunda volta, a gente teve o trágico acidente que acabou vitimando o Antoine Hubert, piloto francês, muito promissor, campeão da Fórmula 3 no ano passado, estava estreando na Fórmula 2 nesse ano de 2019 e já tinha vencido duas corridas, estava na oitava posição na classificação do campeonato, então era uma posição muito boa, né? Se a gente levar em consideração que era um piloto que estava estreando, que ainda estava se habituando, né? Todo esse circo que a gente tem na Fórmula 2, que é evidentemente maior do que na Fórmula 3, a qualidade da competição também é maior, os pilotos são melhores, né? E, enfim, acabou acontecendo essa situação. É até complicado de falar, especialmente no meu caso, porque eu tenho 19 anos, então, né, eu nasci em 2000, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 a partir do início da década de 2010, eu comecei a assistir todas as corridas de fato. E não é algo do nosso convívio, né? Quando a gente fala de uma galera que pegou os anos 80, os anos 90 não teve tanto, mas os anos 80, os anos 70, aquela época mais antiga da Fórmula 1, o pessoal já entende, né, que os pilotos estão suscetíveis a esse tipo de situação, né? E quando acontece algo desse tipo, a gente acaba sendo relembrado, né? Que o esporte, por mais dinheiro que seja investido em segurança, por mais tecnologias que sejam implementadas, sempre buscando que o piloto esteja o máximo seguro possível dentro do carro, correr em circuitos menores, ter área de escape asfaltada, ter barreira de pneus, ter soft wall, tudo isso. Por mais que isso seja feito, o automobilismo ainda é um esporte perigoso e vez ou outra vão acabar acontecendo esse tipo de fatalidade. Então é uma situação muito triste mesmo. A gente teve outro piloto envolvido no acidente, que foi o Juan Manuel Correa, que corre com a bandeira dos Estados Unidos, mas ele nasceu no Equador, até por isso esse nome, né, esse nome espanhol, que ainda está no hospital. Ele passou por algumas cirurgias, teve fraturas na perna, problemas no pé direito, se não estou enganado, teve problemas uh, na coluna também, são lesões menores, mas teve vários problemas aí, ainda está no hospital, está sendo tratado, mas pelo menos risco de vida parece que ele não corre mais, né? Enfim, uma situação complicada que deixou o final de semana muito pesado, né? Deixou uma atmosfera muito complicada para o domingo. Até comentei nas redes sociais que em alguns momentos a gente não sentiu aquele sentimento natural da corrida. A gente não ficava tão empolgado com batalhas e ficar acompanhando o desenvolvimento da prova, olhar os tempos, né? Tudo aquilo parecia meio estranho,
Tava realmente uma aura um pouquinho, né, mais pesada nesse final de semana. Mas, especialmente agora, eu acho que não é o momento da gente procurar culpados. A FIA deve fazer uma investigação, né, vai dar um parecer ali direitinho tudo o que aconteceu. Mas acho que não é o momento e acho que mesmo se a gente fosse procurar, talvez nós chegássemos na conclusão de que não tinha muito o que fazer, né? Infelizmente é uma situação que está todo mundo suscetível, foi né, um lance totalmente involuntário de todo mundo. Começou com o Juliano Alesi, se eu não estou enganado, que ele rodou, aí o Uber acabou perdendo o controle, bateu do outro lado da pista e ele voltou para o meio. Foi quando o Juan Manuel Correa acertou ele, né, aquela batida em T que todo mundo fala e que é realmente muito perigosa. A energia, né, desse tipo de batida, a força com que o carro ele é acertado é muito grande. E a gente precisa lembrar também que o Uber ele sofreu, né, duas pancadas muito fortes. Primeiro ele bateu no muro, na barreira de pneus, e depois ele sofreu a pancada do, do carro do Correia. Então pode ser que na primeira batida já o carro dele tivesse algum dano, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, como eu falei, é melhor a gente não procurar culpados, não ficar, né, tentando achar justificativas, vamos deixar esse trabalho com a FIA. Ela vai fazer uma investigação e provavelmente vai dar alguma conclusão aí sobre o que esse acidente pode ensinar para a gente. E cabe a nós lembrar sempre, né, do Hubert, de como ele representou a nação francesa e, enfim, do legado que ele deixa para a família, para os amigos e para as pessoas próximas a ele nesse mundo do automobilismo. Mas falando da corrida que a gente teve nesse domingo, foi uma prova muito marcante, com muitos destaques interessantes para a gente analisar. E a gente começa falando do que já estava mais evidente desde o início desse final de semana, que é a questão do álbum, né? A gente teve na parada de verão da Fórmula 1 toda aquela situação do álbum indo substituir o Gasly na Red Bull, e o álbum acabou chegando num excelente quinto lugar, sendo que ele largou praticamente na última posição, largou do fim do grid depois de trocar o motor. Enfim, a corrida do álbum eu considero boa, foi uma corrida boa, mas ainda tem coisas para melhorar, né? A gente não pode analisar muito do sábado, porque ele não conseguiu, ele não fez, aliás, o Q2, ele não fez nenhum tempo competitivo no Q2, muito por conta que ele já sabia que ia largar lá no fim do grid. Mas, analisando a corrida em si, ele teve dificuldade na primeira metade, o álbum tudo bem, ele largou com pneus mais duros do que os outros carros, é que ele passou toda a primeira metade da prova fora da zona de pontuação, né? Então, com esses pneus mais duros, parece que ele não conseguiu se acertar com o carro. Porque assim, a gente está falando de uma Red Bull no meio do pelotão. A gente sabe que a Red Bull é muito mais rápida que o Racing Point, que Haas, que Renault, tá? Esses carros não são páreo para a Red Bull e para nenhuma das três equipes grandes. Então a missão do álbum era meter o pau nesses caras, não tomar conhecimento de nenhum deles. E não foi isso que aconteceu. O álbum foi passando a galera, mas foi passando com um pouquinho de dificuldade. No final, a gente precisa recordar outra coisa, né? O álbum chegou em quinto, mas ele iria chegar em sexto e 17 segundos atrás de uma McLaren, se não fosse o abandono do Norris na última volta, que aliás foi um dos momentos mais cruéis dessa prova. O Norris e Giovinazzi na última volta. Giovinazzi, tudo bem, foi um erro dele, né? Mas o Norris não merecia esse abandono de maneira nenhuma. Fez uma corrida fantástica. Eu fiquei bem triste com essa situação. Mas voltando a falar do álbum,
né, tomaria 17 segundos de uma McLaren. Isso não é muito legal. Mas, obviamente, a gente precisa levar em consideração que era a estreia dele, né? Ele estava conhecendo o carro, era a primeira corrida dele com esse carro da Red Bull, que a gente sabe que é totalmente diferente de uma STR. Tem toda essa situação dele ter que largar no fim do grid, né? Já sofrendo essa própria pressão, né? Colocando uma pressão em si mesmo, de que eu preciso andar rápido, eu preciso passar esse cara, eu preciso achar o limite. Então, né, não dá para você exigir tanto em uma primeira corrida. Como eu falei, foi uma boa estreia, né? Eu acredito que para a primeira prova ele fez um bom trabalho, mas ainda precisa melhorar bastante. Eu acho que se ele tivesse ah, largado em sexto, por exemplo, e o Verstappen não tivesse não tivesse tido aquele acidente na primeira curva, muito provavelmente o álbum ia terminar na sexta posição e uma boa distância atrás dos carros da frente. Mas enfim, ele vai ter mais uma corrida na Itália, onde a Red Bull não deve vencer e não deve nem brigar pela vitória. É bom, porque assim ele acaba ficando um pouquinho longe dos holofotes e pegando as manhas do carro, né? Aprendendo mais a como lidar com, com, com o trabalho na Red Bull, questão de estratégia, como administrar os pneus e tudo mais. E aí, para as corridas em que a Red Bull é mais forte, que é México, uh, Singapura também, a Red Bull é muito forte. Nessas provas aí, ele possa já estar num nível top, né? Já ter chegado muito perto do seu auge e extrair o máximo que ele consegue na Red Bull. Outro ponto legal que a gente teve nesse final de semana e que precisa ser falado é o bom desempenho tanto da Racing Point como da Toro Rosso. São duas equipes que a gente não esperava ver pontuando e pontuando bem, né, que foi o caso, e que apareceram muito bem. Sérgio Pérez teve um final de semana fantástico, né? Ele acabou sendo ultrapassado pelo álbum na última volta, mas fora isso, ele teve uma sexta muito boa, classificou bem o carro no sábado, e durante a corrida ele acabou sendo atrasado um pouquinho naquela confusão da primeira volta, mas ele teve sempre atacando. Ele atacou o Magnussen, depois conseguiu em algum momento até chegar perto da McLaren do Norris, depois né, a McLaren conseguiu impor o seu ritmo, mas o Pérez teve sempre com um ritmo forte de corrida. E a Toro Rosso levou seus dois carros a posições muito boas. O Kvyat largou de último no grid, ele largou na frente só do Kubica, que estava nos boxes. E o Gasly foi nono. O Gasly também estava num final de semana bem complicado, tendo que lidar com a questão do rebaixamento. Né? O Gasly era francês, ele era muito próximo do Antoine Hubert. Depois saiu uma notícia de que eles dividiram o apartamento por um bom tempo até. Então foi um final de semana bem complicado para o Gasly. Essa nona posição pode significar muito para ele. Kvyat igualmente, né? Uma sétima posição para um carro da Toro Rosso é sempre algo a comemorar. Vamos ver como a equipe vai se portar na próxima prova. Eu acho que um bom desempenho da Toro Rosso em Spa credencia muito mais o motor Honda, né? O Spa é uma pista de motor, tem muitas retas longas, então a gente pode dizer que parte desse desempenho está atrelado à questão do motor Honda. Vamos ver como o motor Honda vai se comportar em Monza, que é outra pista que a gente tem praticamente reta, né? Só reta em Monza. Vamos ver se a equipe consegue ir bem lá também. E sobre a Racing Point, interessante a gente lembrar que a Racing Point é a antiga Force India. A antiga Force India sempre ia muito bem em pistas de reta. Né? A gente lembra pódio do Pérez em Baku, pódio do Pérez no Bahrein, todas pistas né, de extrema alta velocidade. Esse ano nós esperávamos muito mais da Racing Point por conta do dinheiro do Stroll que ia chegar, que sempre foi um problema da equipe, né? A questão de evoluir o carro com pouco dinheiro. E, enfim,
uma primeira metade desapontante da Racing Point nesse sentido. Vamos ver se esse resultado foi apenas fogo de palha, né? Se foi um ressurgimento da antiga Force India nessa questão das pistas de reta, ou se de fato a equipe conseguiu arrumar, né, o seu rumo, conseguiu encontrar um caminho e evoluiu o carro, que a gente sabe, a Force India chegou a ser quarta colocada no Mundial de Construtores nos seus melhores dias. Então é uma equipe que tem potencial. O Pérez é um grande piloto. A gente sabe disso pelo histórico dele. Grande piloto que eu digo em velocidade, né? Obviamente ele não é tão consistente, mas é um cara que em determinados finais de semana entrega resultados. Então a gente pode sim esperar coisas boas da Racing Point ainda nesse ano. Vamos ver aí como o futuro da equipe vai se desenvolver nesse finalzinho de temporada. E por fim, vamos falar então da grande estrela desse final de semana, que foi mesmo o Charles Leclerc, né? A primeira vitória dele na categoria. O Leclerc que estava perseguindo esse resultado há algum tempo, teve aquela situação muito cruel no Bahrein, onde, né, por uma falha no motor da Ferrari, ele acabou perdendo a vitória. Teve na Áustria, onde perdeu a vitória nas últimas voltas. Em Baku, ele estava com tudo para ganhar, acabou cometendo um erro, né, até um erro de principiante, um erro que ele não deveria ter cometido na classificação, e aí teve o final de semana todo comprometido, mas dessa vez tudo deu certo para ele, né? Ele foi muito constante nas sessões de classificação, desde a sexta-feira, teve na frente do Vettel, demonstrou um ritmo de prova melhor do que o Vettel nos treinos livres. No sábado, encontrou o feeling ideal do carro, ele conseguiu acertar tanto no Q2 como no Q3 voltas muito boas, enquanto o Vettel sempre brigando, o Vettel sempre muito atrás do Leclerc no final de semana. E isso é muito importante da gente assimilar, porque tem pessoas que estão falando, o Vettel perdeu a corrida por causa da estratégia da Ferrari. Não foi isso. A estratégia da Ferrari aconteceu apenas porque o Vettel estava perdendo tempo para o Leclerc e também para as Mercedes, né? Importante a gente lembrar que na primeira metade da corrida, os dois carros, aliás, todos os carros, estavam em condições iguais, né? Estavam com o mesmo pneu, e o Vettel estava perdendo território para o Leclerc e até começando a ver a aproximação do Hamilton e também do Bottas, que estava vindo na quarta posição. Então a Ferrari reagiu a isso, né, para evitar de perder a posição para a Mercedes. Se a Mercedes parasse um carro antes do Vettel, muito provavelmente ia voltar na frente. Então acabou sendo um blefe, acabou sendo uma jogada, uma tática que deu muito certo para a Mercedes, mas se a Mercedes cumprisse com a sua palavra e tivesse realmente parado o carro naquela hora e o Vettel tivesse continuado e feito uma estratégia igual a do Leclerc, teria perdido a posição da mesma forma. Então, isso é importante a gente assimilar nesse final de semana. O Leclerc conseguiu se sobressair com relação ao Vettel, conseguiu, né, ocupar essa posição de primeiro piloto da Ferrari. Ele foi o líder da Ferrari durante todo o final de semana e por méritos próprios, não por uma questão de estratégia. Isso é muito importante mesmo, né? Porque a Ferrari nesse ano tem um bom motor, mas não tem um carro que cuida bem dos pneus. Se no ano que vem a Ferrari corrigir o problema dos pneus, a Ferrari está muito dentro da luta pelo título. E a fase do Leclerc, né, uma fase que não é de 2 ou 3 corridas, eu estou falando, as atuações do Leclerc em 2019 estão sendo constantemente melhores do que as do Vettel. O Leclerc tem um outro momento que acaba cometendo erros de principiante, né? Erros de alguém que ainda está aprendendo a lidar com aquela posição.
Mas, de maneira geral, Leclerc vem se mostrando um piloto muito mais concentrado, que está fazendo um trabalho muito melhor do que o seu companheiro de equipe 4 vezes campeão mundial. Então, essa vitória do Leclerc na Bélgica representa um momento marcante para o piloto, por ser a primeira vitória dele na carreira, né? Mas, acima de tudo, é a consolidação de um trabalho que vem sendo muito bom e vem sendo muito melhor do que o principal rival dele, que é o companheiro de equipe, né? A gente sabe disso, que a primeira comparação é sempre com o cara que está ali do seu lado. Então, muito importante essa vitória do Leclerc, como eu falei, ela consolida essa melhor fase do Monegasco. E vamos ver o que acontece em Monza, né? Monza, ano passado, foi uma corrida muito difícil para a Ferrari e especialmente para o Vettel, que teve aquele erro, aquela rodada na primeira volta no toque com o Hamilton. Nesse ano, obviamente, como a gente já viu em Spa, Ferrari favorita, Monza é só reta. A gente sabe que o motor da Ferrari consegue ser de 2 até 3 décimos mais rápido que a Mercedes, dependendo da parte da pista. Vamos ver o que acontece, né? Ferrari super favorita, Leclerc em melhor fase, mas Monza é uma pista mais tradicional, com uma pegada mais tradicional. O Vettel já ganhou lá, a primeira vitória do Vettel foi, né, em Monza, naquela prova de 2008, quando ele ganhou de STR. É uma pista que talvez possa trazer aí né, um sentimento, alguma possibilidade do Vettel se reerguer no campeonato. Mas enfim, galera, por hoje é só. A gente volta então na próxima semana com o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E é isso, né? Vamos encerrar por aqui então, beleza? Abraço e até a próxima.